Boa noite, sejam todos bem-vindos aí com relação a mais um encontro aqui que a gente está fazendo, Encontros com Sávio, e hoje a temática vai ser, sem dúvida nenhuma, um dos anseios mais angustiantes dos nossos alunos de ensino médio, que são o quê? Que é trazer essa preocupação principal com relação ao futuro dos vestibulares. Eu costumo dizer que nem é tão um futuro só, eu acredito que possa ser vários futuros possíveis para esses processos seletivos. E para a gente conversar um pouquinho aqui hoje, a gente trouxe um professor e também uma aluna. Isso mesmo, a partir de agora, os nossos podcasts vão contar com a participação de alunos. Então, fica ligado que você também pode participar, depois a gente vai passar as informações na matéria desse podcast que você vai acessar, como se inscrever também para poder participar das nossas conversas. Então, quero apresentar em primeiro lugar aí o nosso professor, o professor Douglas, né? Ele é filósofo aí de formação, tem mestrado em desenvolvimento humano e identidade de formação, e especialização também em formação docente para o ensino superior, e aí fecha com chave de ouro ali com MBA em gestão de pessoas, tá bom? Douglas, seja bem-vindo aí, boa noite. Boa E é noite. isso. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, estar aqui com a Poliana, para a gente discutir, de fato, um tema muito importante, muito interessante e, ao mesmo tempo, desafiador, né, para esse novo currículo, para essas novas transformações que estão chegando aí, né, enfim, em meio a todo esse turbilhão de coisas que nós temos passado nesses últimos anos aí. Sem dúvida Vamos lá. nenhuma. Um turbilhão, cara, um turbilhão literalmente social, um turbilhão econômico, um turbilhão emocional, que essa geração com certeza não vai esquecer. E aí, olha o gancho que eu vou puxar para poder fazer a apresentação da Poliana, que é estudante do ensino médio, né? Tá na terceira série do ensino médio, se livrou dessa questão aí, dessa mudança, mas ela vai compartilhar com a gente aí também esses anseios que, obviamente, vão influenciar, possivelmente, numa segunda graduação que a Poli queira vir a fazer, é ou não é, Poli? Se apresenta um pouco para a gente e vamos lá. Boa noite, eu sou a Poliana, sou da Escola Hildebrando, da cidade de Silveiras, e eu estou cursando o terceiro ano do ensino médio. Como você disse, eu me livrei de todas as mudanças. Quando eu fui para o segundo, começou as mudanças no primeiro, agora estou no terceiro e começou as do segundo, mas, né, não para por aí. Mas o turbilhão de emoção, esse aí você sentiu com a pandemia, com tudo isso, né? Com toda certeza. Essa daí a gente estava até comentando aqui um pouquinho antes de liberar para a nossa gravação, para a nossa edição, que com certeza foram aí 2 anos bastante conturbados, né? A gente entrou na pandemia de um jeito, não falo nem falo da questão emocional, falo da questão social e falo da questão econômica, e estamos saindo de outro aí, né, professor? Com certeza, Marção, acho que a Poliana viveu, né, enquanto aluno lá na escola, muito dessas questões, né? A gente, como professor lá do ensino médio, escola pública, estadual, a gente viveu muito isso, né? Uma transformação, uma pandemia que chegou, de certa forma, pegou a gente sem muita estrutura, sem saber o que vamos fazer, e a gente foi tendo que se organizar de alguma forma dentro do material que a gente tinha, dentro das condições tecnológicas, que na época ainda eram muito precárias, né? Embora estejamos falando de um século, né, 21, em que o boom tecnológico é muito grande, mas, né, a gente bem sabe que em uma boa parte, né, do que a gente chama de sistema educacional, a gente ainda tem algumas problemáticas, né, relacionadas ao campo da tecnologia, e nós enfrentamos um 2020, um 2021 muito complicado. Acho que você coloca muito bem essa questão social, emocional, né, e econômica, que de fato afetou muito a todos os alunos, a todos os professores. Enfim, a gente está voltando agora, né, e voltando assim sem uma pausa, né. Enfim, acho que a gente está voltando num momento com muitas coisas, né, estabelecendo uma rotina, né, e isso tem dado uma intensidade muito grande no nosso dia a dia na escola. Enfim, mas a gente, de certa forma, passamos, né, e agora vamos correr atrás, porque ficou muita coisa ainda, né, perdida. Foram 2 anos aí que
desafiadores para nós que estamos na educação, sem dúvida. E, Poliana, compartilha um pouquinho com a gente, nesse sentido, a visão mais de uma aluna, porque a gente acaba tendo uma visão mais do profissional da educação, né? Tanto eu quanto o Douglas, a gente acaba dando essa visão mais profissional. Mas nesse primeiro momento, até para que a gente chegar lá nos processos seletivos e tudo mais, independentemente se você vai ter essa mudança, porque a BNCC sendo implantada agora, a gente sabe que essas mudanças que a gente está discutindo nesse podcast, nesse episódio, na verdade, devem acontecer lá para 2024, né? Se tudo correr bem, se tudo continuar sendo implantado, né, da forma com a obrigatoriedade, que depois a gente vai até discutir, né, Douglas? Se Sim. foi bom implantar agora, se não foi, tudo isso. Mas essas mudanças de avaliação vai ser lá em 2024. Tudo bem, nesse primeiro momento não vai afetar você, mas a gente sabe que houve mudanças drásticas já por conta de tudo que a gente viveu por conta da pandemia. Eu queria que você compartilhasse um pouco também da sua preocupação por esse final de ano, né? Porque você acabou passando 2 anos aí nesse modelo remoto, híbrido, que também é uma outra discussão, mas nesse ensino mais online, né? Mais colocado aí de um formato diferente, não mais em sala de aula. Então, hoje mesmo, numa reunião que a gente teve, né, Douglas, com os professores, a gente comentou muito sobre isso, em relação aos resultados da prova de Saresp, como que tá os alunos em relação ao ensino. Já era um ensino bem precário, né? Nós sabemos todas as dificuldades que o Estado enfrenta. Depois da pandemia, então, isso triplicou, ficou muito pior. Os alunos que já não tinham muito interesse ou tinham alguma dificuldade, muitos largaram mão. E assim, eu, por exemplo, eu entrei no ensino médio, ali no primeiro ano, começou a pandemia. Então, eu perdi praticamente meu ensino médio completo, né? Eu comecei agora no terceiro, mas recuperar 2 anos e um só é muito complicado. Então, quando a gente pensa em fazer as provas do Enem ou os vestibulares para poder entrar numa faculdade, quem quer fazer isso sente muita dificuldade, né? Que os nossos componentes básicos a gente perdeu. E quero trazer também uma problemática que também tem sido divulgada nas mídias com relação a essa discrepância mais acentuada entre a escola pública e a privada. O Douglas também vai poder fazer essa contribuição nesse sentido, e é uma preocupação para o futuro também, lá para 2024, né, Douglas? O que você acha? Você acha que esse abismo que foi escancarado, o abismo sempre existiu, ao meu ver, Sim, tá? sim. Depois você me corrige se eu estiver errado, o que você acha também nesse sentido. Mas o abismo, para mim, sempre houve entre a privada e a pública. Mas eu acho que a pandemia veio e simplesmente escancarou esse abismo. Falou, é discrepante, é absurdo, e agora, além de parecer, a realidade mostra que houve uma diferença. A escola privada, em um mês, foi lá e criou condições para que a aula, pelo menos, continuasse. Mesmo não na qualidade, talvez, mas que ela continuasse. Né? Que os processos de aprendizagem pudessem dar continuidade. Mas o que você acha, Douglas, para esse futuro, lá em 2024, isso serve de exemplo para que a gente possa pegar, para a gente tentar amenizar esse futuro mais incerto para o aluno de escola pública, ou você acha que vai só refletir, ou a gente vai se adaptar? Como que você com a experiência de escola pública que você tem e da privada também? Acho que você coloca bem, Marcos. A gente a gente já tinha um problema muito sério, né, sobre essa discrepância mesmo, né? O gargalo ele é muito grande, né? Basta a gente olhar essas chamadas avaliações externas que a gente faz, né? A gente percebe o quão longe está uma realidade da outra. E aí o que acontece? Acho que enquanto escola, né, principalmente pública, a gente teve um delay muito grande, né, para entender o que estava acontecendo e como nós íamos, né, agir diante disso. E as escolas privadas, elas sacaram logo, né, eu preciso, né, estabelecer uma plataforma, e decidiram qual era essa plataforma, né, e já colocaram os alunos, que aí entra uma outra questão, acho que social e econômica. Os alunos já tinham condição de ter, né, uma plataforma em casa, com internet em casa, enfim, uma estrutura toda estabelecida, e, de certa forma, com as dificuldades, com todas as problemáticas que, de certa forma, o ensino remoto
traz para a gente, mas continuou, né? Eles continuaram, né? Foram, né? Dando, não parou. E a escola pública, o que a gente tinha? A Poliana está aí, não vai deixar eu mentir. E como muito bem colocado por ela entrou num primeiro ano, no ensino médio, praticamente 2 anos em casa. O que nós tínhamos? No primeiro ano, nós conversávamos com os nossos alunos por grupos de WhatsApp, né? Então, veja, a gente estabeleceu uma adaptação nossa, né? Uma estrutura que a gente não tinha, né? Ou seja, professores, a gente tem muito, né, uma gama de profissionais que não estavam preparados para esse momento. Qual momento é esse? Da necessidade de ter domínio das ferramentas, né, digitais, né, das plataformas tecnológicas, educacionais que nós temos muito boas plataformas, né, mas a gente não tinha um preparo para isso, né, e o que acontece? A hora que chegar a 24, a gente vai começar a ver, de fato, né, como esse gargalo, de fato, ele aumentou, né. Acho que a gente tem visto um movimento um pouco, ao meu ver, problemático hoje, que a gente tem colocado muitas questões, isso é culpa da pandemia, a pandemia é culpada disso, a pandemia é culpada disso. Se nós olharmos para a educação, para a nossa história, né, da escola pública, do que a gente tem vivido nas últimas décadas, a gente tem esse problema há muito tempo, né? A gente tem um problema de formação de professor, né? A gente tem um problema de parece que a gente está sempre atrás, né, do que vem a acontecer. Então a escola não consegue fazer uma leitura, né, do contexto, da realidade, do que de fato vai acontecer. Então parece que a gente está sempre atrás. Então acho que a pandemia simplesmente demonstrou para a gente, olha, tem um problema, ele está aí, né? Agora vamos ver se a gente consegue, se vocês conseguem de fato fazer uma ressignificação disso, olhar de forma diferente e trabalhar de forma muito propositiva para solucionar esse gargalo e esse distanciamento das aprendizagens que estão aí. Eu fico imaginando, Márcio, Poliana, né? Imagine o nosso aluno, por exemplo, fico pensando nos meus alunos lá da escola estadual que se formaram no terceiro ano. Como que eles saíram? Né? Como que eles foram? Né? Se eles pegarem uma prova de vestibular hoje, eu tenho dúvidas se eles conseguem, né, realizar isso. Né? E é uma falha nossa da escola, é uma falha deles? Não, eu acho que é uma questão mesmo estrutural. Né? Nós não estávamos preparados para enfrentar esse momento, né? Mas acredito que uma lição muito importante que nós temos que tirar, a gente precisa agora trabalhar fortemente em cima, né, daquilo que foi escancarado. Qual era o nosso grande problema? Cara, a gente não tem condições de mexer com plataformas, né? A gente não está preparado para dar aula aqui, né, igual nós estamos conversando agora. A gente precisa aprender. Ah, mas não vai ter outra pandemia. Quem garante que a gente não tem uma outra condição, uma outra realidade logo ali na frente? Né? Então, acho que a gente não pode simplesmente dizer, nossa, a gente aprendeu com a pandemia, mas não fizemos nada. Ou seja, então a gente não aprendeu nada, na verdade. A gente precisa, sim, trabalhar muito forte agora a formação de professor, atualizar o professor, e para a gente conseguir, né, de alguma forma, ir aos poucos, diminuindo esse gargalo, enfim, que é gigante. Né? É um desafio que nós temos hoje. Até porque, né, Douglas, fica muito claro que por toda essa mudança forçada por conta dessa condição sanitária, existe essa condição de mudança imposta aí pelo nosso governo com relação às novas a BNCC e toda essa Sim, reforma do novo ensino médio, né? sim, sim. E eu confesso uma preocupação grande com relação às mudanças que o próprio Enem possa ter lá em 2024, como vai ser, eu não gosto da palavra cobrado, mas eu vou falar cobrado agora nesse momento para que a gente possa ter um alinhamento mais de significados. Mas como que esses conteúdos de itinerários e também das eletivas que os alunos têm já a condição de escolher já na primeira série, como isso vai ser de fato agregado a um processo seletivo? Eu confesso que eu Sim, tenho essa preocupação por tudo isso que você pontuou, que a pandemia escancarou. A sim. despreparação, a falta de formação do professor, estrutura. Lógico, isso pensando na escola pública. Mas olha, a gente tem aqui do Sávio, a gente tem visitado as escolas privadas e a gente também nota que também há um despreparo também dentro das escolas privadas, viu, Douglas? Óbvio Sim. que é o que você fala, existe aí um intervalo grande do ponto de vista principalmente estrutural entre os dois tipos de instituições. Mas, cara, acho que essa preparação vai precisar ser geral mesmo. Acho que vai
né, vai englobar não só o docente de escola pública, mas o docente de escola privada, e eu tenho uma grande preocupação com os alunos. E aí agora eu vou Sim. cutucar a Poliana no sentido dela dar essa visão, porque ela tá lá tranquila, né? Ela tá lá tranquilona, tá, o vestibular ainda tá mais tradicional e tal. Mas eu queria saber a sua impressão, Poliana, se você tivesse que vivenciar esse momento, porque você está ouvindo falar do novo ensino médio, quais são essas escolhas que o aluno tem. Eu queria saber de você nesse sentido, o quanto mais isso te deixaria confortável, desconfortável. Você gosta do que você tem ouvido? Você não gosta? Por quê? Você se preocupa, né? Você se preocuparia com o processo avaliativo? Quais são as suas impressões com relação a tudo isso que está acontecendo? Mais uma mudança, né? Dentro aí do nosso contexto, do nosso dia a dia. Então, primeiramente, a questão da tecnologia dentro de sala de aula. Já era algo que a gente estava inserindo aos poucos, né? Muitos alunos, principalmente a gente assim, que mora em cidade pequena, alunos de zona rural, muitos não tinham acesso ainda à tecnologia, então foi inserido aos poucos. Com a pandemia, é algo que veio para ficar. Então, a gente usa muito, depois que voltou às aulas presenciais, a tecnologia em tudo que a gente vai fazer. Então, é algo que a gente já está se adaptando. Está tendo mudanças aos poucos, e esse novo ensino médio é uma mudança muito radical. A questão principal é se o que vai ser mudado no ensino médio vai ser cobrado nas provas, tipo do Enem, se essas novas matérias que eles vão colocar vão ser cobradas ou vão deixar de cobrar as matérias que vão ser tiradas. Por exemplo, estava escutando muito falar, não sei se realmente vai ser, por exemplo, tirar uma matéria filosofia, mas na escola particular continua essa matéria. É só um exemplo como seria isso. Então, a principal preocupação, eu estou bem realmente tranquila em relação a isso, porque não vou pegar, já estou terminando a escola, né? O ensino médio, mas seria realmente isso. Se a mudança que vai ter no ensino médio será mudada nos vestibulares depois. Se a matéria que a gente vai perder no ensino médio vai ser cobrada no Enem, é bem isso que eu vejo dos alunos das outras séries. Então você tem essa preocupação mesmo com relação a essas novas adaptações das cargas horárias. Eu acho que o E Douglas. tem o pessoal do particular também, né? Porque eles estão realmente, como vocês falaram, eles estão muito mais preparados do que os alunos do ensino público a poderem fazer essas provas para ingressar numa universidade, e teria que ser o contrário, porque para você conseguir uma bolsa, porque você não tem condições de pagar uma faculdade, seria uma ajuda para a gente. E o pessoal do particular tem muito mais vantagem em relação a isso, pelo desempenho, pela preocupação na escola. Então, com essa mudança do ensino médio, você acredita que possa aumentar mais ainda a quantidade de ingressantes de escolas privadas, ao invés de possibilitar o ingresso dos alunos de escola pública? Você acha que Sim, a gente pode ter, relativamente, pensando do ponto de vista social, uma perda, né? exatamente. E aqui eu quero deixar claro que eu não estou defendendo nem a pública nem a privada, mas a gente está Sim, tratando condições sociais que impactam diretamente também a sociedade como um todo. E sim. quem está na escola privada tem essa responsabilidade, né? Eu acho que, não sei se o Douglas já teve a oportunidade de discutir com os alunos a questão de cotas, né? Independente do motivo de cotas. Mas, cara, isso sempre traz polêmica, né? Porque às vezes a gente encontra até no perfil do aluno de ensino privado o quanto as cotas podem se tornar injustas, né? É. Mas o quanto isso tem favorecido, não digo nem favorecido, mas possibilitado que alguns alunos aí possam fazer esses ingressos Sim. de uma maneira mais justa e equilibrada, né? Que eu acho que a palavra talvez seja equidade, né, Douglas? Perfeito. Eu acho que, o Marção e Poliana, essa questão dessas mudanças, né, e de como o aluno vai ser avaliado depois, é uma preocupação que é muito assim minha, né, enquanto professor, enquanto coordenador de uma escola hoje e tal,
De fato, eu não sei se de fato nós estamos conseguindo e nós vamos dar conta de fazer isso, né, em São Paulo, enfim, no Brasil, de construir um movimento, né, ou um sistema de fato de ensino em que aquilo que nós chamamos de educação aconteça de forma coerente, né, e aí eu vou explicar o que eu estou querendo dizer. Porque me parece muito injusto eu estabelecer uma movimentação curricular e lá na frente, né, eu cobrar um movimento de avaliação totalmente anacrônico àquilo que está lá atrás, né? Então, veja, é mais ou menos assim, a gente que dá aula, né, o Marcelo, você é professor também, enfim, Poliana, enquanto aluna, consegue verificar isso também. Quando eu penso uma aula, né, quando eu estou organizando uma aula, né, eu tenho que pensar que os meus objetivos precisam estar casados com a metodologia que eu vou utilizar, né, e que a minha avaliação lá no final precisa estar toda orquestrada com toda a movimentação de aula que eu vou fazer, porque senão fica tudo desconecto, né, não vai fazer muito sentido para o aluno. Então eu dou uma aula com metodologias totalmente diferentes e cobro uma avaliação assim totalmente fora, né, da movimentação. Então, me parece assim, fundamental nós, enquanto sistema de ensino, termos uma coerência em todo o processo que nós vamos fazer, porque senão quem vai sofrer de fato é o aluno, né? O aluno que vai pagar um preço muito alto lá na frente, porque o que acontece no Estado? A gente cobra, né, chega até nós que nós temos que trabalhar o que em sala de aula? Habilidades. Você precisa desenvolver as habilidades com seus alunos. A gente pega uma prova, qualquer uma provinha desses que eles vão fazer aí, é uma prova altamente conteudista, né? Enfim, então, a gente precisa ter coerência. Enquanto nós não estabelecemos essa coerência pedagógica, nessa movimentação que nós fazemos, acho que me parece que o aluno vai ser sempre o cara lá no fim, né, no final, né, do caminho que vai sofrer mais, né, do que a gente. Enfim, acho que é um pouco por isso, nesse caminho, Márcio. Eu costumo dizer que é o final da linha de produção, mas é uma fala bastante crítica, né? Com todo o embasamento histórico, com certeza. Que envolve o que eu acabei de falar, mas a verdade é essa, né? A verdade é que ainda a escola ainda trata o aluno como uma linha de produção, mas assim, eu também entendo que essa mudança que a BNCC está possibilitando, o novo ensino médio, eu acho que traz coisas muito boas também, desde que a gente consiga manter, eu acho que você usou um termo que eu gosto bastante, que é essa coerência pedagógica, né? A coerência pedagógica de estar tudo claro, de estar tudo da forma que tem que ser, mas é isso, né? Eu acho que essa imposição veio num momento complicado, conturbado, socialmente, emocionalmente, economicamente, mas que tem um embasamento muito bom. Eu só tenho essa preocupação mesmo da formação dos professores com relação a isso, e não só da pública, mas principalmente da pública, porque já que foi obrigatória a implantação, acho que já deveria ter tido essa preocupação com a formação dos professores para que possa ter essa coerência pedagógica e pensar nesses futuros, né? E já que isso aqui vai ficar gravado, né? Vamos brincar aqui de algumas previsões, tá bom, Poliana? Na verdade, eu não gosto muito da palavra previsões, porque a gente está tentando fazer uma leitura exatamente do que a gente está olhando como referência do que já passou, do que a gente está vivendo e viveu recentemente, e dos problemas que podem acontecer lá na frente e a gente tentar solucionar. Então não é previsão, né? É mais uma visão futurista mesmo. Mas eu vou convidar vocês dois agora, já que a gente tem essa liberdade por conta de ser um podcast e tal, né? Vamos deixar um pouquinho mais leve. Mas e aí, Poliana, se você fosse agora professora do ensino médio? Aguenta agora, vai. Você acha que ia ser fácil? Você acha que ia ser fácil? Você acha que eu não ia te colocar aqui numa situação... Eu ia te colocar numa situação difícil mesmo, é óbvio. Né? É o momento da vingança do professor contra o aluno. Entende? Vocês, né, judiam da gente ali no sentido... Então, isso aqui vai ter que precisar cortar. Eu não usei um termo muito adequado. No caso, vocês lá em sala de aula exigem da gente ali um pouco mais, era o momento de eu me vingar nesse sentido. Mas vamos lá. Imagina agora que você é professor. Eu sou bem boazinha, não precisa exigir muito, não. Mas é a chance que eu tô tendo, então eu vou aproveitar. Você representa todos os nossos alunos. Exato. Então, tem o bom, tem o ruim, agora aguenta.
Então, nesse sentido, Poli, você é professora de ensino médio agora, e aí você tem a sua sala, que passou, né, pelo primeiro ano do ensino médio, você acompanhou eles também no segundo e no terceiro. Estamos agora em 24, final do ano de 24, véspera do Enem. E aí, como que essa notícia do Enem, desse formato dessa prova, né, lá do dia da inscrição do Enem, para esse aluno, como que você acredita que essa prova do Enem vai estar igual, vai estar diferente, o que que muda, o que que mantém? Agora, do seu ponto de vista mesmo de aluna, fazer essa leitura para o futuro, como você imagina que a prova do Enem pode estar acontecendo em 2024? Bom, eu creio que quando há mudanças, você tem que mudar todo um contexto. Então, se vai mudar um pedacinho ali do ensino médio, você tem que mudar toda essa preparação do aluno. Por exemplo, um aluno que ele está estudando ali para poder fazer o Enem agora, ele é uma maquininha de fazer exercício. Porque é isso que Hoje, o né? Enem Hoje cobra. você entende que o Enem é só uma replicação mecânica. Você tem ali as suas fórmulas, o que muda é os números, mas se você pegar a estrutura do Enem é a mesma. Certo. Então você vira realmente uma maquininha de fazer exercício. Estava assistindo uma videoaula esses tempos e foi isso que a menina falou e realmente é verdade. Se mudar a estrutura do Enem, tem que mudar também o jeito do aluno estudar. As questões que vão ser aplicadas, o que o aluno tem que estudar, se vai mudar a matéria. Eu tava vendo que vai ser... Como é que vai ser, Douglas, mudar do Enem? Que ano vem eu Já tava pediu a mandando ajuda no dos grupo. universitários, né? Não, mas é que esses dias, foi essa semana, a professora nossa mandou pra gente no grupo da escola que vai haver uma mudança Sim, do sim. Enem. E é muito Mas certo. assim, é só uma leitura para o futuro, também ainda não tem nada cravado com relação a essas mudanças. Se não me engano, se foi a mesma referência que eu obtive, eles acreditam, né, que é uma tendência aí que hajam perguntas dissertativas como se fossem muito um vestibular mais consolidado Primeira como e o da segunda fase, FUVEST. né? Mas Isso. aí agora também eu vou arrebentar. Mas e aí, Douglas? Na boa, você faz uma proposta como secretário de educação, né? Ministro da educação. Você foi lá, fez toda uma mudança de todo o ensino médio para ir daqui em 2024 fazer uma prova como a FUVEST já faz, como a Unicamp já faz, como outros grandes vestibulares já fazem. Você reestruturou todo o ensino médio e, de fato, não é copiar, não gosto da palavra copiar, mas vai usar como referência uma coisa que já existe ou efetivamente precisaria ser construída do zero também? Porque o ensino médio, na minha opinião, se não foi do zero, só pegou 30% lá da parte do base, né? Do currículo base, e o resto é tudo novo. O que você acha? Eu acho que, então, acho que essa quando a gente estava conversando sobre essa dimensão da coerência pedagógica, acho que vai um pouco por aí. Não adianta eu reformular o ensino médio e não reformular os modelos avaliativos que eu vou estabelecer para esse aluno, né? Porque senão ele sempre vai haver um gargalo, e esse gargalo tende a aumentar, né? Então, eu acredito que essas novas avaliações que virão, né, enfim, quando fechando esse ciclo, elas precisam dar as opções, né, ou seja, elas precisam dar a opção para o aluno no momento em que ele for fazer escolha, né, enfim, qual foi a área que eu escolhi, né, foi essa área, então ele precisa ter uma avaliação que seja coerente com a área dele, porque senão ele não vai dar conta mesmo de realizar, né, não adianta achar que eu escolhi, né, ciências da natureza, e a minha avaliação ela contempla uma parte muito mais pesada, né, de ciências humanas, né? Mas eu fiz uma opção lá atrás, né? Como que eu vou fazer uma avaliação que não é coerente com aquilo que eu optei lá, né? Então acho que, enfim, se a gente não fizer essa mudança, né, nós mesmos vamos conseguir demonstrar para nós o quanto, né, dentro daquilo que nós chamamos de sistema de ensino, o quanto nós somos incompetentes para perceber, né, a falta de coerência que existe naquilo que nós estabelecemos, né? E aí, Márcio, não sei se você
enfim, concordaria, me acompanharia, eu acredito que é uma questão muito complicada quando a gente analisa a educação no Brasil, que assim, os sujeitos envolvidos, né, no final da linha de produção que você colocou, os sujeitos de maneira crítica, esses sujeitos nunca são consultados. Eles as coisas são sempre colocadas para eles, mas eles nunca são consultados de fato. Tá aí a escolha do novo ensino médio. Olha como foi feito isso. Mas foi discutido sem a participação de um núcleo estudantil. Sim. Né? Não fazem que nem a gente, convida o aluno para participar, né, Douglas? Não, Exato, não fazem isso. Exato. Eu costumo dizer que quando eu estou em sala de aula e eu vou aplicar uma prova, depois que eu aplico a prova, eu faço todo um feedback antes de construir o gabarito junto com os alunos, porque eu não tenho um gabarito definido. Eu construo com eles depois da prova para saber, porque às vezes o que a gente pretendeu para aquela pergunta, o aluno responde de outro jeito e às vezes tá certo. Perfeito, perfeito. Eu gosto de construir o currículo depois, o currículo não, o gabarito depois, exatamente para ter essa coerência pedagógica. Mas antes de construir esse gabarito, eu abro para que eles possam falar e criticar, elogiar, recomendar tudo que eles acham que deveria ter na prova. Ah, professor, deveria ter mais tempo, deveria ter mais questões, deveria ter menos. E a gente vai rebatendo nesse sentido. Tudo bem, você é o agente do processo avaliativo, você precisa entender o que eu quis fazer nessa questão. Ah, professor, não, mas aí eu não concordo, não tem nada a ver, eu não vou usar isso lá na frente, ou vou usar, faz sentido. Ah, professor, aumenta o número de questões. Eu falo, gente, mas aí, se eu aumentasse o número de questões, o meu limite de tempo da prova era tanto. Vocês vão dar conta de fazer se eu aumentasse? Cara, são discussões riquíssimas. Legal, E você falou uma coisa que eu estou trazendo só a experiência de sala de aula, mas é fato, não é discutido entre quem mais sofre sobre isso. Eu não estou dizendo que dá para ouvir, né, todos os estudantes ao mesmo tempo, mas sempre fica na mão os especialistas. E, na verdade, quem mais sofre com isso, que são os agentes, são os alunos, acabam não tendo voz ativa. E aí vem aquela coisa, né? Aí a autonomia e o protagonismo, né? É o que você já tinha falado no nosso aquece aqui antes da gravação, foi ou não foi? Foi. Você colocou uma questãozinha anterior, Márcio, que eu acho que é muito, muito, muito pertinente a gente discutir. Quando a gente olha para a história, né, da educação no Brasil, a gente vai perceber um pouco disso, principalmente a gente que está nesse movimento. Quando você fala da questão da formação do professor, repare, nós estamos estabelecendo um novo ensino médio, né, com BNCC, com uma nova estrutura, né? Acho que a BNCC tem coisas riquíssimas, tem coisas muito interessantes que ela traz, né? Mas em qual momento nós paramos de fato, de forma muito propositiva, para discutir com o professor o novo ensino médio? Que horas que nós paramos, por exemplo, para os professores que estão hoje na sala de aula trabalhando itinerários formativos, que hora nós paramos antes de iniciar o processo com eles em sala de aula para discutir com eles, olha, os itinerários são esses, vai ter que trabalhar assim, vamos trabalhar dessa forma, vamos pensar metodologias assim, vamos pensar avaliações assim. Então, o que a gente faz? Acho que a gente comete um erro no Brasil muito sério, né? Pelo menos assim, olhando a realidade que nós estamos, a gente instala um processo e depois a gente capacita as pessoas para trabalhar dentro daquele processo. É como se a gente desse um carro para a Poliana e depois ela fosse tirar a carta de habilitação. Exatamente. Não é? Exatamente. Essa a sensação que eu tenho. O que você acha, Poliana? Solta o carro na banguela e fala assim, agora você descobre qual que é o freio. Ó, Poliana, aqui tá o carro, aqui tá a chave, ó, vai lá. Vê o que dá. Depois você vai tirar a habilitação, tá bom? Depois. Exatamente isso. Coloca os carros na frente dos bois, né? Você pergunta para o pessoal do segundo ano o que é o itinerário formativo, os alunos não sabem explicar o que é, os professores não sabem o que eles estão lhe dando a aula. A mesma coisa acontece com as outras matérias que já estão acompanhando a gente 3 anos, tecnologia, projeto de vida e eletiva. Foi colocado ali, simplesmente, como vocês falaram, não perguntaram para a gente o que a gente achava, o que precisava ser feito, e tá aí. Então, estão só tocando, né? Eu tenho uma preocupação grande, né? Nenhum guia, né? Nenhum guia do Ministério, nenhum guia das secretarias de educação, nada para o professor, pelo menos ter o acesso à informação também, uma informação talvez um pouco mais filtrada.
né, para que ele pudesse ter pelo menos os primeiros contatos aí. Chegou e literalmente dirige aí, mas ó, depois você vai tirar a habilitação para isso. É complicado, eu também acho. Eu Acho acho isso que a gente bastante pega. discutível. Não tem um norte, e é uma coisa que assusta, porque não foi algo preparado aos poucos, foi do nada, você chegou na escola, você tinha o itinerário formativo e pronto, acabou. Você podia escolher ali entre dois, e é isso, você é É, obrigado a fazer. É uma situação bem complicada. muitas Então, famílias foram mas, surpreendidas no momento da rematrícula mesmo. No momento Sim, da sim, sim, sim. rematrícula, o, chegou, o, mudou, tinha família que não estava nem sabendo direito, achava que vai mudar um pouco a grade curricular e tal, mas foi uma mudança estrutural muito maior. É. quantas e quantas mães, né, Douglas, indo ali na escola, poder saber como que fica a nota do aluno na matéria que foi para o outro período, que teve que ser substituída pelo itinerário. É uma situação complicada, devia ter sido bem pensada antes de ser implantada. Eu Bom, acho que a gente corre a gente precisa repensar isso, sabe? A gente precisa ter essa visão crítica, né, que você fala, Marcelo. Acho que isso é importante. No sentido assim, e ter essa visão crítica não é dizer que a gente é contra tudo, não estamos sempre contrário, não é isso não. A crítica ela tem um outro peso, né, muito interessante, ela faz uma movimentação dialética muito diferente daquele movimento negativista que a gente acha que a crítica faz, né? Mas a gente entender assim, pô, é legal os itinerários formativos, é legal você discutir, por exemplo, né, diferentes formas de narrar a experiência humana, pô, é legal demais isso. Imagina um aluno olhar lá e falar, pô, eu escolhi isso daqui, diferentes formas de narrar a experiência humana. Você vai estudar tradições culturais, você vai estudar movimentação dos corpos, né, na educação física, nas diferentes culturas. Pô, isso é sensacional. Agora, professor, cara, eu vou te dar preparo para isso, né? Eu vou te dar condições para isso, eu vou formar você, né? Eu vou te dar curso, vou mostrar para você como que vai funcionar. Agora você vai lá na sala de aula, né? E desenvolve isso com os alunos. Cara, é difícil fazer isso? Não é. Mas me parece assim que a gente vai sempre, né? Vamos mudar isso, vamos. Daqui a pouco, cara, daqui a pouquíssimo tempo a gente muda de novo e a gente não consegue mensurar resultados. Por que a gente é mal nas avaliações? Né? A gente não dá tempo para os processos, né, de fato, ganharem corpo, para eles de fato fecharem o ciclo e a gente poder analisar de forma clara, coesa, coerente, né? Enfim, a gente vai sempre atropelando as coisas. mas sem dúvida nenhuma também, isso tem a ver muito com essa sociedade mais líquida, né, que a gente vive também E, hoje, aí trazida por vários pensadores aí, principalmente o Bauman, que ele fala, né, como as coisas nesse sentido têm uma liquidez muito grande, tudo é muito rápido, tudo acontece de uma maneira muito drástica e ao mesmo tempo também muito rápida. Mas é isso. Eu queria só colocar, fazendo lá a previsão, resgatando aquela pergunta, de que a verdade é que a gente não faz a menor ideia de como serão os processos seletivos em 2024. Pelo menos essa é a sensação que eu tenho e esse desabafo que eu queria fazer nesse sentido. Porque por mais que a gente possa tentar fazer esse exercício desses futuros, eu ainda vejo muito longe de uma consolidação de como a gente espera. Por quê? Porque a gente não está nem muito claro como que esse novo ensino médio deve seguir por esses 3 anos, né? 2 anos e meio. Vamos contar que esse semestre já caminhou, mas tem mais 2 anos e meio aí de construção. E eu falo, eu não faço a menor ideia. Eu vejo matérias, viu, Poli, falando, vai ser dissertativa, vai. Eu acredito que não. Eu acredito que não vá seguir esse modelo de um vestibular mais tradicional. Não faz sentido pedagógico que ele seja dessa forma, dividida por áreas. Não faz sentido. E aquele aluno que vai fazer uma construção mais multidisciplinar, ele vai buscar conhecimento, ele vai buscar uma área acadêmica mais multidisciplinar. Eu acredito que esses processos seletivos ainda vão precisar ser muito, muito discutidos. O meu medo temos apenas 3 anos. Eu espero que com esse episódio que a gente está construindo aqui, a gente seja uma sementinha para brotar na cabeça do professor que está assistindo, que vai assistir, não interessa, é atemporal, né? O material vai ficar disponível no nosso site o tempo todo, mas que plante essa sementinha, né, que eu falo que é a sementinha da discórdia, né, da discórdia no sentido de possibilitar uma discussão
de possibilitar reflexões para que a gente possa, pelo menos, vislumbrar novos futuros, porque o que eu vejo hoje é uma coisa, o que o Douglas vê hoje é uma coisa, o que você, Poli, vê hoje, e daqui a pouco, vamos supor que você faça uma faculdade agora e depois queira fazer uma segunda graduação. Você vai sentir os impactos direto, né, desse processo novo aí do novo ensino médio, e pior, né, porque você vai necessitar da mudança e vai ter um intervalo de inserção maior ainda do que o aluno que está no primeiro ano, hein? Né? E hoje em dia, falar numa segunda graduação é muito normal, é muito Sim. comum. Sim, é quase que necessário fazer, né? Parece já é meio que quase que uma cobrança fazer uma segunda graduação, né? Ter essa visão mesmo mais multiprofissional. Mas, Márcio, eu concordo com você. Eu acho que se nós estamos estabelecendo uma nova arquitetura desse chamado novo ensino médio, né? Dessa nova visão que a gente está construindo, né? Olhando para a BNCC, olhando aqui para São Paulo, currículo paulista, né? Se nós não mudarmos a avaliação lá na frente, olha, não adiantou, né? A gente não conseguiu estabelecer de fato uma coerência, sabe? Porque a gente tem uma visão, né, de avaliação ainda muito centrada numa pedagogia lá atrás, tradicional demais, né? A gente precisa, de fato, fazer uma atualização, né, da avaliação e trazer a avaliação para que ela seja coerente com aquilo, com o modelo que nós estamos trabalhando, né? Porque senão, claro, o aluno não vai dar conta de fazer, não adianta, né? Ele não vai conseguir fazer, né? A gente sabe das dificuldades que existem, que nós enfrentamos, que são muito bem colocadas por você, sempre vamos retomar isso, social, né, econômica, cultural, isso é muito forte, muito discrepante, muito óbvio, né, na nossa sociedade, e se nós não repensarmos urgentemente as nossas avaliações, esses alunos não vão dar conta de fazer, né? A Poliana colocou muito bem, hoje a gente estava discutindo, por exemplo, o resultado do Saresp, né? Olha os resultados do Saresp das escolas, né? Olha o gargalo do aluno que saiu do terceiro ano. Ele não consegue fazer uma prova de uma série lá de trás, né? Como que ele vai dar conta de fazer um vestibular? Como que ele vai dar conta de fazer um Enem dentro, né, da estrutura conteudistas que eles são hoje, né? E agora... a gente viu, né, Douglas, que o problema não é raso, né? É muito mais fundo. Sim. O buraco é bem mais lá embaixo. Bem mais lá embaixo, é estruturante mesmo, né? E aí, imagina, pensando agora, toda essa organização que a gente está fazendo, pô, então eu vou estudar mais ciências humanas, não vou estudar tanto essas outras áreas aqui, elas vão aparecer, mas de forma muito mais reduzida. Aí lá na frente eu pego uma prova totalmente conteudista e, não, ele não vai fazer, ele não vai conseguir. É a mesma coisa, para simplificar. Quando o professor chega na sala de aula, ele só conversa. Ele tem o conteúdo ali e ele só conversa, ensina os alunos a qualquer coisa, fazer Gucci, qualquer coisa que já aconteceu dentro da nossa sala. E aí depois ele vai cobrar a matéria da apostila. Seria a mesma coisa. Ele tem que cobrar a fórmula do iogurte, gente. Como que ele Muito embora fazer um iogurte é uma coisa bem importante para a vida, né? A minha formação em biologia tem toda uma questão ali, né, nutricional, de biota intestinal, importante e relevante. Muito bom, muito Mas bom. o exemplo, pô, eu acho que você fecha com chave de ouro, é isso, né? Não dá para ensinar o ABC e depois cobrar XYZ. É isso, acho que você tem razão, espero que esse episódio plante essa sementinha dentro dos professores que estiverem ouvindo, que estiverem vendo. Lembrando, a gente não tem a pretensão aqui nesse momento de trazer, né, uma discussão mais técnica, mas sim uma discussão mais momentânea dos nossos do nosso dia a dia de sala de aula, né, das angústias aí representadas pelos alunos pela Poliana. E agora, já caminhando para o final aqui da nossa conversa, eu agradeço aí a presença, então, da Poli. Se quiser fazer algumas considerações finais também, por favor. E aí, depois, já pode repassar também para o professor Douglas, também, já, professor, muito obrigado mesmo aí pela sua contribuição, disponibilidade. É sempre um prazer aí contar
com a ajuda de sempre e com essa, né, essa possibilidade geográfica aí, né? Você aí na sua cidade, eu aqui em São Paulo, capital, a Poli aí também em Silveiras. E, cara, muito obrigado mesmo, viu, Poli? Eu que agradeço pelo convite, fiquei muito feliz. E acho que é isso mesmo, né? Se for haver alguma mudança ali no meio, tem que ter no contexto todo, tem que ser algo muito bem conversado, muito bem programado, porque senão todo mundo vai perder com isso. Todo mundo, no caso, nós alunos, né? Que é a gente que vai ter que ingressar na faculdade, a gente que está entrando no mercado de trabalho. Então é muito fácil eu impor algo a você, se não sou eu que vou fazer, se eu não pensar em você, nas suas condições, no seu contexto de vida, né? Perfeito. Douglas, para finalizar. Ô, Marção, obrigado pelo convite, obrigado, Poliano, por ter aceito, participado conosco. Márcio, sempre que precisar, né, que eu puder colaborar, se precisar de alguma coisa, conte comigo, estamos aí para fazer essas discussões. Acho que esse é um espaço belíssimo, parabéns para vocês, né, pela montagem do espaço. Acho que a gente precisa, né, de ambientes como esse para a gente discutir de fato questões que são muito propositivas na educação, que estão aí, né, a todo vapor, e a gente precisa refletir sobre isso, e acho que esses espaços são fundamentais, né, para a gente levantar justamente essas discussões, né, e a partir daqui levar para dentro da escola, levar lá para os meus alunos, para os meus professores, discutir com eles, falar, gente, e aí, como é que a gente vai avaliar? O que vocês pensam lá no futuro? Nós aqui, o que nós já podemos fazer aqui na nossa escola, né? Como que a gente já pode estar, de alguma forma, nessa visão futurista, né, que você traz, como que a gente já pode estar pensando lá na frente, né, para a gente entender que, enfim, nós somos os envolvidos nesse processo e a gente precisa, né, fazendo essas leituras, né, trabalhando de forma muito clara, muito objetiva, né, mas muito, acho que eu gosto muito dessa questão que a Poliana traz, de forma focada no contexto, na realidade, onde estão os meus alunos, onde é a minha escola, quem são eles, quem são esses sujeitos envolvidos, né, para a gente poder, de fato, fazer uma educação significativa para eles. Tá bom? Muito obrigado, Márcio. Conte sempre com a gente. Eu não poderia deixar de agradecer pelo apoio técnico da Vanilha, né, Vanilha? Então, assim, muito obrigado pelo seu apoio técnico, muito obrigado pela sua disponibilidade. A Vanilha eu já conheço já faz um tempo, né, Van? Obrigado mesmo, obrigado de novamente ao professor, obrigado à Poli. Espero encontrar vocês lá no Sávio e também nas salas de aula da vida aí. Obrigado, viu, Van?